Irmãos, bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Esdras. Nós vamos ler o capítulo 1 nesta manhã, onde nós iniciamos uma série com o tema geral da Babilônia para Jerusalém. E este também é o tema nessa mensagem, nessa manhã, onde nós daremos início a essa caminhada. Esdras, capítulo 1. Mesmo assentados, nós vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. No 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens deste lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou o Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata, de outra espécie, 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e queremos pedir ao Senhor nesse dia, dia do Senhor, abra o nosso entendimento, ilumina a nossa mente, ó Deus, e que o Senhor, ó Pai, possa aplicar a Tua palavra em cada coração. Transforma-nos, ó Deus, edifica a Tua igreja. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Possivelmente, se você não viu, talvez você já ouviu falar de um filme chamado Um Sonho de Liberdade. Esse filme conta a história de um banqueiro ou bancário que foi condenado, porque todas as provas indicavam que ele tinha matado a sua mulher e o seu amante. E ele foi condenado a 2 prisões perpétuas, no filme. Ele faz amigo ali, faz um amigo que chamava Red, na prisão, que é o narrador do filme. E a história é contada em torno de 20 anos. 20 anos que ele cava um túnel para a fuga, e ele consegue sair dali. Mas aquilo que é interessante no filme é que o filme ele tenta passar uma mensagem de esperança, de paciência, de determinação e força. E ao final desse filme, que no caso eles queriam falar a respeito dessa liberdade ou do sonho de liberdade, a última cena são dos dois em uma praia no México, num campo aberto, para dizer que aquilo era a plena liberdade. Quando a gente olha para histórias assim, nós vamos perceber que esse é o imaginário do ser humano, de que é possível, é possível viver livre, liberto nesse mundo, depende da circunstância, ou depende de onde você está. Portanto,
sai-se de uma prisão e vai para um lugar aberto. Só que é interessante que, biblicamente, nós vamos perceber que não são as coisas externas que nos prendem, mas basicamente a nossa condição pecaminosa, a nossa natureza, que nos prende, né, nessas cadeias do pecado. Ao olhar para essa narrativa aqui, para esse texto, a narrativa bíblica, nós voltaremos aqui ao século VI a.C., mais ou menos 2.500 anos atrás aí na nossa história. Esse era um ponto mais baixo aqui da história de Israel. Nós estamos aqui nessa caminhada depois de 1000 anos de história do povo de Deus, desde a saída da família de Jacó do Egito até agora, esse ponto aqui onde o povo de Deus se encontra cativo e agora voltando ali à sua terra. Nós percebemos que a história de Israel ela termina então nessa catástrofe. Israel já não existe mais. A gente olha para o texto e a narrativa do texto e nos conta também lá em Crônicas que Nabucodonosor ele leva o povo de Judá em 3 levas, né, em 605, 597 e a última leva foi em 587 que foi levado ali para a Babilônia. E assim todo o templo ali em Jerusalém, tudo foi saqueado, tudo foi derrubado. Na última leva, onde se colocaram fogo e derrubaram tudo, aí a gente vai perceber então que Israel já não existia nem como nação, e muito menos o centro religioso ali, o Templo de Salomão, já existia mais, com toda a sua grandiosidade e beleza, tudo isso já tinha sido colocado por terra. A gente olha então na história ainda de situações terríveis aqui, onde Zedequias, que foi o último rei de Judá, a história nos diz que os seus 2 filhos foram mortos, e era a última cena que ele veria em sua vida. Os 2 filhos deles foram mortos à sua frente, depois os seus olhos foram vazados, e ele foi obrigado a andar até a Babilônia, e a gente não ouve mais falar aqui da sua história. Mesmo que vários profetas já tinham falado, estavam falando a respeito daquilo que poderia acontecer e trazendo a mensagem do Senhor, mesmo também percebendo que a história do Reino do Norte, que era Israel, as outras 10 tribos, tinham sido levados cativos, ou eles tinham sido dispersos ali 150 anos atrás. Portanto, eles sabiam que aquilo que Deus tinha prometido que iria fazer, ele fez, e ele já tinha executado juízo no Reino do Norte. Mesmo assim, a gente percebe que Judá continua fazendo aquilo que não era a vontade do Senhor. Ao entrar nesse texto, no nosso contexto imediato, nós estamos basicamente no ano 538 aqui, antes de Cristo, quando o exílio está para acabar. Nós estamos no alvorecer aqui do término, né? Nós estamos terminando o período de exílio do povo de Judá, basicamente em torno de 68 anos, dentro da profecia que tinha prometido que o povo ficaria cativo 70 anos, como Jeremias nos mostra, e assim como Daniel também, na sua oração, ele descobre isso. Portanto, é uma história de fracasso, é uma história do povo de Israel que perdeu o compromisso que eles tinham feito com Deus. Mas aquilo que a gente olha para essa história é que a jornada continua. Essa é a nossa jornada. Nós percebemos que, normalmente, nós falamos de um conceito escatológico do já e ainda não, e essa é a nossa história. Nós continuamos nessa caminhada, nessa peregrinação, como Pedro diz, nós estamos no caminho. Portanto, da mesma maneira, essa é uma figura emblemática da Babilônia para Jerusalém. Nós estamos caminhando assim, nós estamos nessa trajetória voltando para a nossa pátria, mas nós estamos no caminho. Nós já desfrutamos de vários benefícios em Cristo Jesus, mas ainda não completamente. Nós temos ainda a nossa natureza pecaminosa, a gente ainda sofre os efeitos do pecado, tanto físico quanto aquilo que nós chamamos de efeitos noéticos do pecado, ou seja, quando o pecado atingiu a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções. Nós sofremos tudo isso, portanto, nessa caminhada e nessa trajetória de volta ao nosso lar, nós experimentamos também as dores e as lutas de uma caminhada numa estrada, talvez empoeirada, cheia de pedregulhos,
né, despenhadeiros, mas nós sabemos que, por causa daquilo que nós conhecemos a palavra de Deus em Cristo Jesus, Ele há de nos sustentar até o fim dessa jornada. Portanto, nesse texto, nessa manhã, eu quero destacar 3 necessidades que nós precisamos ter ainda hoje nessa caminhada com base nesse texto. Nós precisamos, nessa jornada da Babilônia para Jerusalém, nós precisamos viver aguardando sempre na providência do Senhor. Olha o que o texto diz, no 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, versículo 1, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual o fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, aquilo que a palavra de Deus nos mostra, é Deus trabalhando nessa história, e de maneira fascinante, o texto nos diz que Deus desperta o espírito de Ciro. Portanto, Deus age naquele momento, naquele ponto da história, Deus não esqueceu da sua promessa, e, portanto, Deus age no meio de tudo isso por meio da sua providência. E ele desperta agora o espírito de Ciro. Ciro entra nessa história. Agora nós temos a figura de Ciro, que era o rei da Pérsia, que tinha vencido já o Império Babilônico, estava ali conquistando várias terras. E Deus agora age em Ciro. Ciro aqui era, como um rei da Pérsia, era menos trágico ou menos cruel do que aqueles que dominaram no Império Babilônico. Mas mesmo assim, eles estavam dominando sobre o povo de Deus. Para que a gente entenda um pouco a história desse povo e de como eles estavam ali no Império Babilônico, o Salmo 37 nos dá um vislumbre disso. Eles diziam, junto aos rios da Babilônia, nos sentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Como podemos cantar a canção do Senhor em uma terra estranha? Depois de 70 anos aqui, muitas famílias haviam morrido, mas a gente percebe também pelo relato que muitos permaneceram, muitos viram, foram levados ali para a Babilônia, eles viram a queda de Jerusalém, tanto é que lá no relato, depois do profeta Ageu, quando eles erguem o templo, eles choram porque eles perceberam que aquele segundo templo era muito pobre diante daquilo que era o templo de Salomão. Portanto, houve uma leva ali do povo que voltou, que esteve tanto na queda, quanto agora, quando eles retornam ali para Jerusalém. Mas aquilo que nós devemos compreender no texto é que Ciro não é crente, né? Às vezes a gente fala, não, Ciro era crente. Não, ele era mais um político que tinha como ali predominância, ou seja, deixar que os povos dominados pudessem servir aos seus próprios deuses, e assim eles mantinham ali o controle deles, assim como o Império Romano, que permitia que todos servissem aos seus próprios deuses, desde que colocassem mais um ali na sua adoração, que era o imperador. Portanto, Ciro era um desses. E a gente vai perceber que na história, às vezes a gente gosta de algumas evidências, né? Esse decreto está no cilindro ali no Museu de Londres, né? Esse decreto de Ciro permanece ali como prova daquilo que Ciro editou nesse tempo aqui. Quando a gente olha, então, a toda essa relação, a gente vai perceber algo fundamental que a palavra de Deus nos diz. Ele fala dessa providência de Deus para com aqueles que são seus filhos. E essa não é uma doutrina que a gente deve apenas ter ela de maneira conceitual e às vezes responder o que é providência, falar, olha, é o Deus que antevê todas as coisas, ou Deus que provê todas as coisas. Mas a palavra de Deus nos fala de algo profundo na nossa vida e daquilo que nós temos da parte dele. Ou seja, Ciro ele fez o decreto, mas isso é chamado na teologia de teologia da simultaneidade, ou seja, Deus determina, Ciro faz, né? Ciro cumpre ordens ali, como a palavra de Deus nos mostra, e Deus está sim no controle de todos os impérios e de todas as nações, e continua da mesma forma controlando todas as coisas. Isso, para nós, serve de alento e nos traz uma profunda sensação de segurança de saber que o nosso Deus continua dominando sobre todas as coisas. Mas isso para aqueles que estão distantes de Deus, isso é o terror para todos.
Vocês já pensaram na outra perspectiva do Salmo 139, quando diz, se suba aos céus, lá estás, se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Para nós que servimos a Deus, isso é algo fantástico, mas para aquele que quer fugir de Deus, isso é desesperador. Não há lugar na face da terra que Deus não domine. É interessante isso nas palavras de um filósofo, Jean-Paul Sartre. Ele lamenta em um dos seus escritos, ele diz que Deus é um espreitador cósmico supremo, que olha através do buraco de fechadura do universo e observa cada ação do ser humano. E aí ele diz, se há algo a respeito do caráter de Deus que repele dele as pessoas, primeiro é a sua santidade, e em segundo, a sua onisciência. Então ele diz, cada um de nós tem um desejo intenso por um senso de privacidade que ninguém possa invadir para intrometer-se nas coisas secretas de nossa vida. Isso é um ímpio percebendo dois dos atributos de Deus, a sua santidade e a sua onisciência. Ao olhar então para a providência, nós precisamos relembrar, e eu quero aqui relembrar com os irmãos aquilo que a nossa confissão nos diz. Ele diz que providência é, pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória, da sua sabedoria, poder, justiça, bondade, misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as suas ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. No ponto 2 da nossa confissão vai dizer, posto que, em relação à presciência ao decreto de Deus, que é a sua causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente, contudo pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam conforme a natureza das causas secundárias necessárias, livre ou contingentemente. E o terceiro, ainda vai dizer, na sua providência ordinária, Deus emprega meios. Todavia, Ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu arbítrio. Isso é providência. Nós precisamos entender que nessa caminhada, nós precisamos continuar crendo e caminhando na perspectiva da providência de Deus, porque Ele comanda todas as coisas. Tudo está na visão plena dos seus olhos. Há uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto e na nossa jornada da Babilônia para Jerusalém. Nessa jornada é necessário perseverar ainda crendo na promessa. O mesmo versículo que nós lemos do verso 1, essa era uma promessa. Como eu disse anteriormente, no capítulo 29 de Jeremias, no verso 10, diz, porque assim diz o Senhor, certamente que em se cumprindo 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Daniel, no capítulo 9, verso 2, ele abre ali o texto e ele descobre que essa jornada estava chegando no fim. A gente olha para a história de Daniel e a gente percebe que ele passa por todos esses reinos, né? Ele vê ali a queda, ele é levado como um daqueles jovens, que foram 10.000 jovens foram levados para a Babilônia, Daniel era um deles. Ele vê o Império Babilônio crescendo e ele vê a queda do Império Babilônico também, e entrando também no Império Persa, ou Medo-Persa. E aí ele olha para tudo isso e percebe, Daniel descobre que a promessa estava próximo a ser cumprida. Já estava no ano 68 do exílio. Mas essa era a promessa de Deus. Ou seja, aquilo que Deus tinha falado, assim como Deus tinha prometido para esse povo, que se eles não mudassem a direção, não se convertessem ao Senhor, assim como Ele mandou vários profetas, diz, olha, dia após dia, manhã após manhã, falando, arrependam-se dos seus caminhos, senão vocês irão cativos. Deus cumpriu, mas Deus também tinha prometido que eles retornariam, e retornariam para a sua terra. Em meio a esse caos que vivemos no mundo caído, é necessário trazer à memória sempre o que pode nos dar esperança, como diz Jeremias. Ele faz promessas. A promessa de Deus, para mim e para você, a gente percebe isso repetindo lá em Hebreus, quando ele diz, eu nunca vou te deixar,
nunca vou te abandonar, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Esse é o nosso Deus. O mesmo Deus que cumpriu essa promessa, que eles retornariam, é o mesmo Deus que fala para mim e para você, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Normalmente nós temos sensações de que Deus não está ouvindo a nossa oração. Você já teve isso? Você já teve algum dia a sensação que Deus não está vendo o seu sofrimento, a sua dor, ou a situação que você está? Já passou por isso? Parece que Deus não está ouvindo a sua oração. Parece que Deus não está olhando para o seu sofrimento. Eu quero te dizer uma coisa, é só sensação. E sensações são só sensações, não é verdadeiro. O único que experimentou o abandono de Deus foi Cristo Jesus na cruz, por minha causa e por sua causa. Portanto, por causa dele, nós temos a garantia de que Deus nunca vai nos abandonar. No dia que Cristo Jesus estava na cruz, gritando em agonia, Deus meu, por que me desamparastes? Isso foi por minha causa e por sua causa. Mas agora em Cristo Jesus, ligados a Cristo, essa promessa é verdadeira e fiel, portanto, Ele ouve sim as nossas orações. E Ele sabe sim de cada evento que está acontecendo na minha vida e na sua vida. Por isso é necessário continuar nessa caminhada crendo na promessa. Em terceiro e último lugar, uma lição que nós temos no texto, para que a gente mantenha na nossa caminhada, é necessário perseverar caminhando com esperança. Após o decreto de Ciro, segue algo curioso no texto. Você vai perceber que começa a contar aqui bacias, frigideiras, panelas. Talvez você seja daqueles que façam a conta matemática e você vai perceber que não tem 5.400 aqui, né? Ao notar o que foi relatado, não dá 5.400. Alguns comentaristas dizem que, na maior parte das vezes, eles relatavam as coisas grandes e as menores não eram colocadas. Nós cremos naquilo que o texto bíblico diz, portanto, são 5.400 peças que voltaram ali, que Ciro entrega, né, para o príncipe de Judá, para que levasse de volta para Jerusalém. Você já pensou a respeito disso? O que isso tem a ver com a nossa vida? O que isso tem a ver na nossa caminhada? Derek Kidner, um comentarista nesse texto, ele fala algo interessante. Se Deus cuida de panela e de frigideira que pertenciam a Jerusalém, né, quanto mais Deus cuida do seu povo. Se Deus manteve essas panelas e frigideiras ali para que voltassem para o templo, era símbolo da adoração do povo de Deus. E Deus preserva tudo isso para que volte agora. Imagine a alegria do povo contando todas essas peças e carregando e falando, nós vamos voltar, tudo isso vai voltar para o templo do Senhor. E Deus preserva isso. Imagina aquilo que Ele faz conosco. Porque a palavra de Deus diz que nós valemos muito mais do que todas essas coisas, muito mais do que pardais e tantas outras coisas que a palavra de Deus nos diz. Mas há algo também interessante nesse texto. Se você se perguntar, e a Arca da Aliança? Por que a Arca não volta? Né? Se perguntaram sobre isso? Aquilo que a gente vai olhar na palavra de Deus, que há algo muito maior chegando. Portanto, Deus não deixa que seja preservada a Arca da Aliança, e nós não sabemos, né, por mais que tenham filmes aí falando aonde está a Arca da Aliança, Deus não preserva essa Arca da Aliança, porque aquilo que ela simbolizava estava chegando, e era muito maior. A Arca da Aliança era apenas sombra daquele que haveria de vir e estava chegando, que era Cristo Jesus. As panelas e as frigideiras não. Mas a arca, ela apontava para a propiciação de Deus, fazendo com que o povo pudesse ter de volta a comunhão com Deus. Só que aquele para qual ela apontava estava chegando, estava próximo, já estava no alvorecer. Portanto, isso nos mostra dos propósitos de Deus, em última análise, aquilo que nós precisamos ter na nossa caminhada sempre, sabendo que nós precisamos andar nesse caminho com esperança, sabendo que se Cristo Jesus veio, né, e sabendo se nós estamos nele, o Senhor há de fazer com que a gente chegue até o destino final. É Ele que nos preserva, é Ele que nos mantém. Mas aquilo que a palavra de Deus diz, lá no capítulo 18
de Apocalipse é que, ao passo que nós estamos caminhando para essa nova Jerusalém, ele diz: caiu a Babilônia grande, a Babilônia que se tornou símbolo de tudo aquilo que era cidade terrena, ou contrário àquilo que é a vontade de Deus. Agostinho, quando olha para isso, ele escreve cidade de Deus, falando dessa cidade que os homens constroem, contrário plenamente à vontade de Deus. Mas ele diz: olha, há uma cidade maior, fundada nele, e essa é eterna, é a cidade de Deus. Ao concluir nesse texto, eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas. Nessa caminhada, nós precisamos saber sempre para onde nós estamos indo, trazer isso sempre em mente, claro. Porque se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Vocês sabem de onde essa frase, né? Essa frase é famosa aqui naquele livro, Alice, Os Países das Maravilhas, né? Onde ela pergunta para um coelho, né, para onde vai essa bifurcação? Ele pergunta: para onde você quer ir? Ela fala: não sei. Aí ele fala: então tanto faz. Então tanto faz. Se você não sabe o caminho para onde você vai, então tanto faz. Você está perdida ou não. E a gente vai perceber que nessa caminhada, nós temos apenas dois lados aqui na humanidade: aqueles que sabem exatamente para onde estão indo e mantêm essa esperança, ou aqueles que estão completamente perdidos, buscando libertação em coisas que há aqui neste mundo. Você nunca vai ter uma sensação de liberdade plena se você não se prender a Cristo Jesus como Senhor da sua vida. Não existe liberdade plena sem Cristo Jesus. Por mais que, quando eu citei do filme Um Sonho de Liberdade, as pessoas acham que se você estiver num cenário paradisíaco, com plena saúde, riqueza e tudo que você puder, você está experimentando da verdadeira liberdade. Tem muita gente que está assim, e muitas vezes elas atentam contra a sua própria vida porque não acham sentido na vida. Portanto, liberdade não é isso. A liberdade não está aqui no plano horizontal. A liberdade está em Cristo Jesus, sabendo que nessa estrada nós podemos ter poeira, pode ter pedregulhos, você pode escorregar, você pode ter despenhadeiros, mas quem nos segura pela mão é Cristo Jesus, e que nós vamos chegar até o destino final. É Ele que garante isso. Portanto, eu quero aplicar rapidamente aqui a nossa vida 3 coisas. Se você aguarda na providência, então você sabe, Deus sabe o começo, o meio e fim. Por isso que nós precisamos entender claramente que Ele envia o Seu Filho para que nós pudéssemos ser de fato livres. Nessa caminhada é necessário você continuar crendo nas promessas e não duvidar nunca. E a promessa é que Ele nunca vai nos deixar e nem nos abandonar. É por causa de Cristo e nessa promessa que Ele veio nos livrar da culpa, da vergonha e do medo, de coisas que atentam contra a nossa alma. E por último, nós precisamos, nessa estrada, viver caminhando com esperança. Nós precisamos lembrar para onde nós estamos indo e de onde Deus nos retirou. E saber que, de fato, nessa história de Israel, é um pouco a história das nossas vidas. Tem dificuldade, sim, temos lutas, sim, temos provações, mas nós estamos voltando para a nossa pátria, para o nosso lar. Vamos orar?